Primeiro processo, discussão única do processo 081/2016. Projeto de lei dispõe sobre denominação da rua Dione Rosa da Silva. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, em virtude de familiares, amigos, também do outro projeto de lei que é o processo 083 estarem presentes também, eu gostaria de estar discutindo em conjunto esses dois processos e depois a votação em separado. Requerimento do vereador Edgar Sasaki está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Então, a discussão será feita num único momento, porém a votação será feita individualmente. O outro processo é o 083, projeto de lei dispõe sobre denominação da rua Expedicionário Hernani Lippe. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, nobres pares, familiares e também amigos presentes aqui na galeria, funcionários, bom dia a todos. Eu quero aqui estar apresentando dois processos aqui, dois projetos de lei de denominação de rua, que primeiro eu gostaria de destacar o seguinte, que esses projetos de leis, que falam justamente em relação a denominação de rua, é super importante para a nossa cidade. Por que é importante? É importante justamente para poder estar identificando as nossas ruas. Imagine se todas as ruas viessem como Rua 1, Rua 2, Rua 3. É uma situação muito difícil. E nada melhor do que você estar homenageando pessoas. Pessoas que contribuíram para a nossa cidade. Então, por essa razão, nós fizemos esses dois projetos de leis que denominam as ruas Dione Rosa da Silva e também Rua Expedicionário Hernani Lippe. Então, vou primeiro falar sobre a Dione. Gostaria de cumprimentar aqui familiares que estão presentes aqui, a Delma e a Daniele, que são filhas da Dione, e também a minha amiga Sônia, que foi muito amiga da Dione, que está presente. Também tem o Cabreira, que está aqui também. Então, gostaria de cumprimentar todos vocês. Aí estou vendo também o Juarez, que é o nosso futuro presidente da PMJ, no caso. Então, bom dia a todos vocês aí. Bom, primeiro eu gostaria de estar lendo o projeto de lei e depois falando um pouco sobre a Dione. Dispõe sobre a denominação da rua Dione Rosa da Silva. Artigo 1º. Fica denominada a rua Dione Rosa da Silva, atual Rua 6. O código 14.225, no Jardim Bem Viver, Jacareí, bairro do Pedregulho. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, Edgar Sasaki, vereador PSDC. A justificativa. Dione Rosa da Silva nasceu no dia 8 de fevereiro de 1939. Caçula de 8 irmãos, era temporã. Como se dizia na época, guerreira desde criança. Sobreviveu ao tétano em uma época em que essa doença era sentença de morte. Dizia que havia puxado seu pai, José Rosa da Silva, ferroviário, marido de Maria Rios da Silva, homem generoso, mas de redes firmes de gratidão,
grande retidão de caráter. Cresceu como uma das jovens mais lindas da cidade. Tinha um coração bom e um gênio voluntarioso. Era muito inteligente e de grande sabedoria. Embora tenha cursado até a 4ª série do grupo escolar e curso preparatório, depois disso achou sua verdadeira aptidão, a costura. Aprendeu no renomado ateliê de Dona Ivone Tadei de Freitas, modista famosa da época. Em 1963, casou-se com Darcy Augusto Gaspar, com quem teve 2 filhas, Delma e Daniele, ambas de parto difícil, quase falecendo no nascimento das mesmas. E, por ser tão querida, em momentos tão delicados, teve grande ajuda de amigos e parentes, expressão de gratidão por estar sempre defendendo quem necessita. As ajudas não tinha escolha, era realmente o momento. Ajudou a criar os filhos com muitas de suas amigas, que por precisarem trabalhar, sabiam que com ela seus filhos estariam seguros, alimentados e aprenderiam grandes lições de retidão e caráter. Já trabalhando por conta própria, começou a ter suas criações reconhecidas, que eram desejadas pela sociedade local, dada a perfeição de corte, acabamento e profundo bom gosto e conhecimento. Os vestidos de festas eram admirados e desejados. Essa carreira perdurou por muitos e muitos anos, onde o aprimoramento a fazia alcançar voos, as confecções cada vez mais perfeitas e cheias de elegância. Foi com essa renda que criou e ajudou a estudar suas 2 filhas, que hoje são respectivamente formadas em Direito e Arquitetura. Se não me engano, acho que a Daniela foi aluna da minha esposa, né? É isso mesmo, né? Depois dessa missão cumprida, foi a hora de se dedicar à sua grande paixão, a história da arte. Fez curso para saber ver e interpretar a arte. Amava o impressionismo. Dizia que era a expressão máxima do belo e da elegância. Gostava também de Picasso, talvez porque se dedicava com a força e autenticidade de suas obras. Era tão marcante quanto ela. Também fez curso de teatro, alguns. Talvez por isso seja tão articulada e engajada em causas sociais. Ajudou creches, asilos, contribuiu financeiramente em diversas campanhas e instituições, principalmente a de combate ao câncer, que levou seu pai e seus 2 irmãos. E assim viveu fazendo muitos amigos. Todos se sentiam seguros em sua companhia, não só por sábios conselhos, mas porque nunca deixava sair de mãos vazias quem batia à sua porta. Não se pode negar o alimento a quem precisa, dizia ela. Nós temos mais do que o suficiente. Quando ia às compras, sempre lembrava dos conhecidos que estavam em situação difícil. Uma fruta, um pacote de arroz, uma bolacha. Em abril de 2014, começaram os primeiros sintomas da doença, que foi silenciosa e traiçoeira. Foram muitos exames e uma equipe de muita sabedoria, para descobrir um câncer entre o fígado e o pâncreas. Esse tumor não poderia ser retirado, mas uma cirurgia de derivação do estômago poderia ainda dar-lhe um pouco mais de qualidade de vida, justamente depois com a quimioterapia que somariam mais alguns tempos. Então a guerreira começou a sua grande batalha pela vida. Os médicos lhe deram de 3 a 6 meses de vida, dada a agressividade da doença. Mas ela lutou, e entre a quimioterapia e seus males, ainda teve força para cumprir algumas das missões. Nas sessões de químio, prestava atenção se as companhias que passavam
pelo mesmo processo, precisavam de ajuda, uma fruta, uma comida, o que tivesse a seu alcance. Rapidamente ganhou o respeito e a admiração dos médicos, enfermeiras e farmacêuticos. Talvez por isso, surpreendeu a todos em seu primeiro ano e um mês de sobrevida com a doença. Em 21 de junho de 2015, a doença venceu, mas não foi serena, mas se foi serena. E mesmo depois da sua partida, ainda se ouve histórias de uma grande mulher e seu legado. Emprestar o seu nome a um logradouro dentro de uma área em que sempre esteve presente será uma singela homenagem que prestaremos a uma cidadã que contribuiu muito no desenvolvimento de Jacareí. Então, por tudo isso, eu gostaria de pedir aos nobres pares que realmente sejam favoráveis ao nosso projeto de lei que denomina a Rua Dione Rosa em nossa cidade. Mas antes disso, eu gostaria de passar aqui algumas fotos da Dione. Então, essa foi Dione Rosa da Silva, que realmente irá se eternizar na Rua 6, ali no bairro do Pedregulho. Então, gostaria aqui de pedir todo o apoio de todos vocês. E agora, eu gostaria também de estar primeiro cumprimentando a Neuza, que é filha do Hernani Lippe, e também do meu amigo Neto, que veio com a ideia de fazer essa homenagem ao expedicionário Hernani. Então, gostaria aqui de estar agora apresentando o projeto de lei. Dispõe sobre a denominação da Rua Expedicionário Hernani Lippe. Artigo 1º. Fica denominada como a Rua Expedicionário Hernani Lippe, atual Rua 24, Código 00102, no Jardim Central Park, no bairro do Rio Abaixo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor da sua data de publicação. Câmara Municipal de Jacareí, Edgar Sasaki, vereador, PSDC. Então, vou estar lendo agora a justificativa do expedicionário Hernani Lippe. Filho de Alberto Lippe e Cacilda Rosina Piscina Lippe. Nasceu em 8 de junho de 1919, na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. Casou-se com Maria Aparecida Moraes Lippe em 9 de agosto de 1952, com quem teve uma filha, Neuza Lippe, nascida em 11 de junho de 1953. Trabalhou como agricultor na lavoura do seu pai, Alberto Lippe, em uma área denominada Chácara Santa Cruz, situado na Rua Padre Eugênio, bairro do Rio Abaixo, em Jacareí. Atualmente encontra-se desmembrada em glebas urbanas, cujas frações contêm um grande número de comércio e loteamento, como o Jardim Central Park, que tem abrigado o condomínio Bosque dos Manacás. Defronte desse, foi construído um marco da família Lippe, que é o Clube da Família 22 de Outubro, fundado pelo professor José Walter Lippe, irmão de Hernani Lippe. Tendo se alistado em Jacareí para o serviço militar, o soldado fuzileiro Hernani Lippe, 2G,
13.647, da classe de 1919. Serviu no Teatro de Operações da Itália no período de 2 de julho de 1944 a 6 de julho de 1945, ingressando na reserva do Exército Nacional. Ex-combatente, tem sido convocado para as operações de guerra na Itália pela Força Expedicionária Brasileira, o que lhe conferiu a medalha e o diploma de campanha, criado pelo Decreto número 6.795, de 17 de agosto de 1944, e de acordo com o Decreto 21 de janeiro de 1946. O expedicionário Hernani Lippe consta nas páginas 231 e 232, no livro FEB, 70 anos, Os Pracinhas de Jacareí na Segunda Guerra Mundial, da escritora Ana Maria Bunle e da historiadora Ana Luísa do Patrocínio, lançado em 15 de novembro de 2014, que resgata informações e memórias sobre as duras batalhas travadas pelos pracinhas da cidade de Jacareí na Segunda Guerra Mundial, na Itália. Os relatos do expedicionário Hernani Lippe constam das páginas 231 e 232, como eu já tinha mencionado anteriormente. Retornando à vida civil, volta a se dedicar à agricultura e ao funcionalismo público na Prefeitura de Jacareí, onde se aposentou. Veio a falecer em 21 de dezembro de 1992, aos 73 anos, onde grande parte da sua vida foi dedicada ao Brasil e às suas Forças Armadas. E também emprestar o seu nome a um logradouro dentro de uma área em que sempre esteve presente. Também será uma singela homenagem que prestaremos a um cidadão que muito contribuiu para a defesa do nosso país. Então, também conto novamente com o voto dos nobres pares, para que realmente possamos ter mais uma rua denominada em nossa cidade, que é a Rua Expedicionário Hernani, aqui em nossa cidade, Hernani Lippe, que será ali no Rio Abaixo. Então, também gostaria de mostrar algumas fotos do expedicionário Lippe. Então, essas são as fotos. Então, essas são as fotos do expedicionário Hernani Lippe. Então, eu gostaria novamente de cumprimentar aqui a Neuza, que foi filha, e também do neto que está presente aqui. O projeto continua em discussão. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar todos que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar os funcionários aqui dessa Casa de Leis, de maneira especial, cumprimentar os familiares, todos os amigos dos homenageados. Como foi dito pelo autor do projeto, qual já estendo os cumprimentos e os parabéns pela iniciativa, Edgar. Trata-se de um projeto simples,
mas de uma importância muito relevante dentro da estrutura de uma cidade. Hoje a gente passa a identificar algumas ruas que não têm nenhuma identidade. Rua 1, 2 e 3. E às vezes algumas pessoas criticam esse trabalho dos legisladores. Mas é uma forma da gente homenagear algumas pessoas que, porventura, não tiveram a oportunidade de serem homenageadas em vida. Então, isso se faz nesse momento, tanto com relação ao expedicionário Hernani, meu nome, o nome do meu avô, inclusive, uma pessoa que, pelo histórico, iniciou sua vida trabalhadora na agricultura e finalizou sua vida também na agricultura e dentro do serviço público. Mas eu me atenho, com relação ao homenageado, somente a palavra expedicionário. Quando nos reportamos aqui a um pracinha, com certeza nos traz à mente valores e conquistas, não só para o município de Jacareí, mas para a nação, o povo brasileiro. Então eu tenho absoluta certeza que vocês hoje, familiares e amigos, estão com um misto de sentimentos, lembranças boas, tristezas pela perda, mas também com muita alegria por tudo o que o expedicionário Hernani Lippe, uma família tradicional, inclusive na nossa cidade, fez para Jacareí e para o povo brasileiro. Quanto ao segundo projeto, da dona Dione Rosa da Silva, quero cumprimentar a Delma e a Daniele, que estão aqui, arquiteta e advogada, né? Dê uma olhada aqui. É um pouco da história das famílias jacarienses. Uma pessoa que trabalhou, assim como minha avó, casada com o Hernani, também sobreviveram graças à costura. Minha avó virava as noites costurando para ajudar no ensino, na educação dos filhos, né? No caso do meu pai e da minha tia. E eu percebi que, certamente, a dona Dione era uma pessoa visionária, uma empreendedora, porque passou depois a confeccionar vestidos de casamento que eram invejados por muitos, cobiçados por muitas pessoas, e não parou aí. Ela aprimorou, com certeza, o dom que Deus lhe deu, que era ligado à arte, porque também atuou no teatro, né? Mas o que me chamou bastante atenção é que ela se voltou à área social, ajudando creches, asilos, até mesmo financeiramente. Então, para mim, é um motivo de orgulho poder votar esses dois projetos. Mas eu quero me ater a um dos parágrafos da justificativa que fala sobre a relação de convivência da dona Dione, que viveu fazendo muitos amigos, que é o mais valoroso e que às vezes a gente, nesse mundo moderno, nesse mundo de correria, a gente deixa um pouquinho de lado. Mas ela não se esqueceu disso, talvez em nenhum momento da sua vida. E a frase
que o autor Edgar Sazak citou da Dona Dione foi: não se pode negar o alimento a quem precisa, dizia ela. Nós temos mais do que o suficiente. Enfim, pela luz que com certeza a homenageada tinha, nessa frase eu tenho absoluta certeza que esse alimento, ela não se referia somente a um alimento, mas sim o alimento do corpo e da alma. Parabéns, Edgar, parabéns aos amigos e familiares que hoje aqui estão. Meu voto, obviamente, será favorável. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os familiares da Dione e do Hernani Lippe. Vocês puderam observar, né, aqui nessa casa, que determinados temas, como se refere à nossa cidade, chega a ter debates calorosos aqui, que é normal e comum, cada um defende a sua postura, o seu jeito de pensar, cada um defende aquilo que acredita. E é importante isso para o bem da nossa cidade. Falamos aqui dos pedidos de informações, como vocês viram, e chega a ser calorosas as discussões, mas isso faz parte. Mas quando se trata, por exemplo, de denominação de nome de rua, é importante porque nós estamos homenageando pessoas que ajudaram a fazer a história de nossa cidade. E isso, para nós, nos dá muito prazer. E, normalmente, não importa que bandeira partidária, não importa a ideologia no sentido da nossa cidade, mas sim, quando se trata de um projeto dessa natureza, acaba sendo unânime, né, Paulinho? Porque é gostoso, é gratificante para o vereador estar votando, homenageando pessoas que ajudaram a fazer a história da nossa cidade. E isso é muito importante. Eu sempre digo aqui que eu sou contrário quando se dá nome de rua a poetas franceses, ingleses, sei lá, nomes esquisitos, nomes difíceis de ser pronunciados, que dificulta a vida de todo mundo. Mas tem que ser dado nome de pessoas, homenagear pessoas da nossa terra, da nossa cidade. Isso que é muito importante. E no caso da Dione, como eu também fazia parte do PSDB, ela também fazia, chegamos a ter até discussões calorosas, mas sempre no sentido de coisa boa, não é verdade? Sempre no sentido brigando por uma coisa, por uma causa, por uma situação, sempre em benefício da cidade. Como diz aqui, uma situação, guerreira desde criança. Sempre foi guerreira, sempre foi briguenta no sentido de defender aquilo que acredita, não é? Então, isso é muito importante. E é por isso que eu digo aqui, nós nós, de um modo geral, sempre nos dá muito prazer de homenagear essas pessoas. E ela tem uma história que vai ficar eternamente, lógico, fora no nosso coração, mas vai ficar eternamente numa placa, em uma placa que quem passar por ali vai saber, principalmente os familiares, os amigos, que ela foi homenageada. Inclusive, tem muitas pessoas, às vezes, que não acompanham a sessão de Câmara, não sabem exatamente como funciona aqui, e falam, vereador só dá nome de rua, né? Isso é comum até de a gente ouvir. Mas é atribuição do vereador, e é uma atribuição que nos dá prazer de fazer, de homenagear essas pessoas. Como é o caso também do Hernani Lippe. Eu não tive assim, o prazer de conhecê-lo. Como é o caso da Dione, que nós passamos muito tempo juntos, né? Assim,
na luta pela nossa cidade. Mas também tem uma história bonita, uma história que realmente nos dá prazer de estar homenageando ele por uma série de situações, como foi até que o vereador Hernani falou, sobre expedicionário. E isso é muito importante. Nós temos em nossa cidade muitas pessoas que também estiveram nessa situação de expedicionário. E isso nos dá prazer mesmo, porque essas pessoas participaram de situações lutando, brigando pelo bem-estar sempre de uma causa. E isso é importante, nós estarmos sempre lutando em favor de alguma coisa, não se acomodar, isso é muito legal. Então, por isso que essas duas pessoas nos dá muito prazer de homenagear, e parabéns ao Edgar Sazak, que são pessoas que realmente procedem, pessoas que cada um na sua área fizeram a sua parte, e isso é legal. Quero aproveitar aqui até parabenizar a Lu, que foi eleita vereadora, era a nossa primeira suplente, teve a oportunidade de estar aqui por um mês, né, quando eu me afastei uma época, e depois, hoje, você não vai ficar só um mês, não. Pelo menos, no primeiro momento, 4 anos. Depois, é outra história, né? Mas, parabéns pela sua grande vitória, a votação que você teve, que também faz parte do PSDB, e conviveu muito com a Dione também, né? Conviveu. Então, olha, parabéns a vocês, os familiares. Eu estava procurando aqui, porque, desculpa, vocês são irmãs? Não, as duas irmãs, né, que estão aqui. Legal, legal. É que eu tenho mais contato com você, né, que a gente se viu mais. Mas parabéns a vocês, parabéns à família também do Lipe, que também é família tradicional da nossa cidade também. Parabéns a todos e, se Deus quiser, essas pessoas vão estar não só no coração, mas também homenageadas através de uma placa. Um abraço a todos, viu? Obrigado. Presidente, eu quero falar daqui, quero cumprimentar primeiramente o vereador Edgar Sazak por essa iniciativa e a homenagem a essas duas pessoas, né? O senhor Hernani Lippe, não tive, mas conheço a família Lippe, é uma só? Duas. Tem o Sérgio Lippe, muito amigo do Davilino, né? Então, a família é muito conhecida aqui em Jacareí. Então, homenagem, né? Acho que até meu pai também foi do tempo, então conhecia o Padão, né, meu pai, e amizade com a família Lippe. Então, bem lembrado do vereador Sazak para a homenagem a seu pai, né? Parabéns. E para falar, quero falar também da Dione, porque a Dione foi uma coisa especial, né, Daniele? Eu conheci a Dione, tem a Daniela ali, tem a Sueli, né, que é irmã do nosso amigo Antônio Hélio, a Sônia, pessoal, ainda estou enxergando aqui a fisionomia, dá para ver bem. Mas a Daniele sabe que eu conheci a Dione, mas assim, foi uma coisa de eu conhecer algum evento e foi tipo aquela amizade de amor mesmo, amizade à primeira vista. Porque nós ficamos tão juntas, né, Daniela? E tem lugares que a gente vai de lançamentos, alguma coisa que eu sinto falta da Dione. E ela faz falta porque ela é muito comunicativa e fala com um, fala com o outro, mas depois que a gente se conheceu, a gente ficava meio junto. Nesses eventos a gente ficava e alguma coisa que acontecia, Ana Lino está aqui, não sei o quê, e ela bem muito assim, junto comigo, e foi uma coisa inexplicável da Dione, não tem explicação. Fiquei sabendo até após a morte, nossa, fiquei chocado, não acreditei, e falando com o pessoal lá, o shopping, acho que inteiro conhecia a Dione, e no aniversário dela, acho que o PSDB inteirinho, viu, Maurício, estava na casa da Dione, e aí eu cheguei, falei, pronto, Ana Lino. E aí, o que nós vamos fazer com a Ana Lino? Falei, não, sou convidada da Dione. Então, mas muito bem acolhida com todo mundo, fotos, e o grupo inteirinho do PSDB, eu ali grudadinha com a Dione. Então, ela faz falta mesmo, uma coisa, viu, vereador Sazak, passou na minha frente e fez essa homenagem. Mas isso, né, ótimo mesmo, quero dar os parabéns. A outra, a Delma, acho que eu não tenho... mas eu converso com a Daniela nos mesmos eventos, né, que eu encontrava a Dione,
Então, dar os parabéns para a família, que essa homenagem, né, acho que fez 1 ano e pouquinho agora, né? Em junho fez 1 ano, e vai ser sempre lembrado com nome, uma placa, nome de rua, mais homenagem, com todo o direito que a Dione, faço isso de coração, até emocionada mesmo, que ela merece, e a família também. E os parabéns para o vereador que teve essa iniciativa. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar os familiares, né? Tá? Tanto do expedicionário Hernani Lippe, como também da Dione Rosa da Silva. A gente vê que por trás de uma denominação de rua, denominação de praça, enfim, existe o quê? Existe uma história, né? Existe uma história de pessoas que contribuíram para uma sociedade melhor. E a gente também sabe que dentro de uma história existem momentos felizes e também existem momentos difíceis. E eu acredito que o momento, talvez eu diria, difícil para o expedicionário Hernani Lippe, né, foi quando ele, de repente, foi convocado para as operações de guerra na Itália. Eu não consigo imaginar o que passou por dentro desse homem neste momento, mas eu posso dizer que criou dentro dele uma experiência extraordinária, e isso, com certeza absoluta, invade a família também, né, nesse momento. Tá? Então, é uma coisa muito bonita de se ver. E, por essa convocação, ele também foi aqui condecorado com a medalha e o diploma de campanha, né? Quer dizer, foi feita uma homenagem para ele lá já atrás em vida, né? Então, é uma história bonita. Eu posso imaginar que a família deve estar muito feliz. E também com relação a Dione Rosa da Silva, que também é uma história, como eu falei, que existem dentro da história do ser humano, existem momentos difíceis e momentos felizes, né? Mas eu quero pontuar aqui o momento difícil, porque é onde traz mais experiência para o ser humano, né? E é um momento que eu me identifico muito aqui também, até pelo simples fato dela ser também mulher, né? E a minha mãe também passou por essa situação aqui, os primeiros sintomas da doença, que foi silenciosa e traiçoeira. Então, quando se trata aqui da luta que, inclusive, nós discutimos aqui nessa casa hoje, que é com relação à doença chamada câncer. Tá? Então, a gente, como é que se diz, volta, né? Faz uma introspectiva e começa a imaginar o que essas duas pessoas lutaram, mas também deixaram um legado muito grande aqui. E é muito bacana também a gente poder fazer parte, né, vereador Edgar Sasaki, com relação a esse projeto nobre, né, que o vereador está colocando aqui. Porque, como foi dito aqui pelo vereador também Maurício Raca, que às vezes a pessoa fala, mas o vereador só faz nome de rua e tal, aquela coisa toda, e não é isso, a verdade não é assim. Né? Hoje em Jacareí nós temos mais de 150 ruas que faltam ser denominadas, tá? Mas eu quero também aqui chamar a atenção de uma outra coisa. Essa é uma casa de leis, nós somos eleitos aqui para representar a população e para cobrar melhorias para as famílias. E dentro dessas melhorias, eu já tenho falado, acho que praticamente em todos os projetos de lei de denominação, eu tenho frisado isso. O quê? A questão da expectativa que é criada dentro da família, no sentido quando a pessoa vem e recebe essa homenagem. Tá? A família recebe essa homenagem. E qual que é a primeira reação, talvez, ou depois de alguns dias, é ir visitar o local da onde a pessoa foi homenageada, né? A família quer ir lá na rua e tal, e quer ver o quê? Quer ver a placa. Quer ver a placa indicando lá no poste, né? No local, na avenida, na rua,
na praça, enfim. Por quê? Porque é gostoso isso, a gente quer ver o nome da família, né? A gente quer conferir. Mas a tristeza é o quê? É que, na maioria das vezes, a prefeitura não coloca a placa lá. Não coloca a placa, tá, de identificação da rua. E se a gente for para o campo prático, aí atrapalha o correio não acha a rua e aquela coisa toda, mas enfim. Então fica aqui meu apontamento, meu registro do quê? Que é muito importante colocar a placa no local. Primeiro, para atender a expectativa da família que foi homenageada. E segundo, que a rua tem que ter identificação, a avenida tem que ter identificação, a praça tem que ter identificação. E se não bastasse, eu também tenho cobrado bastante aqui a respeito do quê? A respeito de também não só colocar pela primeira vez, mas também dar manutenção nessas placas. Existem muitos bairros hoje que estão com as placas praticamente condenadas, não dá para ver nada ali, não dá para ver o nome da rua que está sinalizando. Então fica aqui o meu registro, e eu acho que a administração tem que se atentar para isso sim, tá? Tem que se atentar, e eu quero aqui frisar, e estou muito feliz, vereador Edgar Sasaki, por fazer parte dessa votação desses dois projetos, e parabenizar todos os familiares que estão aqui, os amigos, tá? Parabéns. Senhor presidente, primeiro parabenizar o vereador Edgar Sasaki por ter essas duas propostas colocadas nesta casa. Quero cumprimentar de forma muito especial a família e os amigos do expedicionário Hernani Lippe, dizer que é uma família que esteve na história, está na história da cidade de Jacareí, e um pracinha que ainda não tinha uma rua com o seu nome. Então, parabéns, Edgar, e agradecer, em nome da família, toda a vida dedicada do Hernani Lippe para a cidade de Jacareí. São essas pessoas que nós devemos homenagear sempre. Então, em nome da família, agradeço toda a vida do seu Hernani Lippe para com a cidade de Jacareí. De forma muito especial também, quero cumprimentar a família da Dione Rosa da Silva e cumprimentar, então, as filhas, os amigos, de forma especial a Zileide, que é uma grande amiga e foi uma grande amiga da Dione. Há 2 semanas eu estava conversando com a Marina, né? E a Marina dizia que, minha tia Dione, eu fui na comemoração da vitória do atual prefeito eleito a partir de 2017, e para comemorar pela minha tia Dione, porque ela era do PSDB, era uma militante. Então, eu valorizo muito as mulheres que têm a coragem de assumir seu papel na política, seja da cidade ou do país. E a última vez que eu encontrei com a Dione foi num coquetel de uma relojoaria lá no shopping, e ela estava com seu lenço lindamente, já debilitada, e a gente se cumprimentou. Isso foi no ano passado. Então, cumprimentar a família é um momento de mistos sentimentos, o sentimento da saudade, que às vezes dói, mas o sentimento também de alegria de ter vivido com pessoas tão importantes como seu Lippe e como a Dione. Então, para vocês que são familiares, para vocês que são amigos, que vocês tenham a sabedoria de entender que valeu a pena ter convivido com essas duas pessoas, e que a saudade é um sentimento muito importante para que a gente possa trazer o resgate de muitas coisas que nós vivemos no dia a dia. Então, parabéns às duas famílias, e que a gente possa construir grandes bairros com nomes de grandes pessoas que fizeram a história da nossa cidade. Mais alguém? Bem, quero, na condição de presidente, agradecer aqui a presença
de todos os familiares. É sempre importante para nós termos vocês aqui, até para acompanhar esse processo, como bem dito aqui, aparentemente simples, mas que tem um significado muito grande. Acho que você nominar as ruas, as vias do nosso município com pessoas que realmente prestaram serviço relevante, para que, quando alguém perguntar, né, quem é a pessoa que está aqui nessa placa, as pessoas terem uma história para contar. Então, obrigado aí a vocês por emprestarem aí o nome dos seus familiares. Essa casa fica muito feliz com essa oportunidade. Então, na pessoa do Cabreira aqui, quero dar um abraço aí, Maria Silvia, minha amiga também, e declarar que o projeto de lei que dispõe sobre a denominação da rua Johnny Rosa da Silva e a outra que dispõe sobre a rua Expedicionário Hernani Lippe foram aprovados por aclamação.